O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste dia, tanto a primeira leitura como o Salmo e o Evangelho, está condenando um pecado muito comum nos ambientes religiosos: a incoerência entre a palavra e a vida. A incoerência entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. Falar e não fazer é o que Jesus acaba de condenar na vida destes homens de religião, os judeus, as castas mais altas do judaísmo de Jerusalém, vivia esta incoerência. Pregavam e anunciavam a Torá, as leis, os mandamentos, o querer de Deus, com muita verdade, porém não viviam o que pregavam. É esse o pecado que Jesus mais tentou combater no coração desses homens, o pecado da hipocrisia. A palavra hipocrisia é uma palavra grega que significa encenação. Aqueles homens viviam como atores, diziam algo, pregavam algo, mas no coração estavam longe de Deus. Faziam, como diz Jesus, só para serem vistos pelos homens. E essa necessidade constante do olhar humano, da aprovação humana, tendo o coração vazio, revelava de fato uma grande carência no coração deles. É por isso que em outra ocasião, de maneira muito dura, Jesus chama os fariseus também de sepulcros caiados, ou seja, brancos e belos por fora, mas por dentro cheios de podridão e de sujeira. Falavam muitas vezes só para serem vistos pelos homens e terem a sua atenção. É essa hipocrisia que infelizmente subsiste também nos dias de hoje, nos ambientes de igreja, entre líderes religiosos. É este o perigo e este fermento perigoso que mata em nós
a coisa mais importante que Jesus veio trazer: a verdade e a sinceridade. Quem vive na hipocrisia perde a oportunidade de viver na luz e de viver a verdade da própria vida diante de Deus e diante dos seus irmãos. A Quaresma tem 2 remédios para este câncer da vida religiosa: o silêncio e a vida interior. Quem, através da vida interior, sabe-se e reconhece-se amado por Deus e olhado por Ele, nunca terá necessidade de aprovações humanas. Quem sabe de fato quem é na mente, no coração e nos olhos de Deus, jamais encontrará no seu coração a carência que lhe faz muitas vezes um hipócrita. Ele faz buscar a aprovação dos homens. E é claro, Jesus acabou de dizer isso no Evangelho, quando nos é confiado na igreja, na família, na sociedade, um cargo de autoridade, nós temos então a oportunidade de vencer este pecado a partir do serviço e da humildade. Quando Deus coloca nas nossas mãos a oportunidade de cuidar de alguém, cuidar de um povo, cuidar de uma família, nós temos a oportunidade também de vencer o pecado da hipocrisia, das carências, da jactância, da vaidade, a partir da doação da própria vida. Quem se interessa de cuidar dos outros não vai ter tempo de chamar atenção para si. A Quaresma é, portanto, uma ocasião de libertar-nos desse espírito de vaidade, de hipocrisia, e eu diria, desse espírito de importância que ronda as comunidades religiosas. Quanta gente, meus irmãos, dentro da igreja, que se acha indispensável, que se acha tão importante que sem ele, sem ela, as coisas não andariam. E a igreja não seria tão boa. Que tolice e que grande hipocrisia da nossa parte. Quando nós chegamos neste mundo, a igreja já estava aqui há 2000 anos. E quando nós formos embora deste mundo, ela vai continuar sem nós. Esse espírito de hipocrisia e de importância é o que mais atrasa a nossa conversão. Conhecemos tanto da palavra de Deus, fomos tão formados, vivemos tantas experiências religiosas, retiros, encontros, acampamentos, missas, e ainda nos perdemos nessa vaidade tola que atrasa a nossa conversão. Na lógica de Jesus, e esta lógica é um princípio que não muda, na lógica de Cristo, a autoridade é serviço. A autoridade é perder a vida. A autoridade de um pai, de um padre, a autoridade de uma mãe, de um superior, de um chefe, significa perder a vida sem chamar atenção para si e sem se achar melhor do que os outros. Na igreja sempre será assim. Quem abraça uma autoridade, abraça necessariamente a cruz. Aqui não tem lugar para vaidosos, e muito menos para hipócritas, que vivem como atores, falam, colocam fardos nos outros, mas não vivem o que falam. A Páscoa está chegando, e São Paulo diz que nós devemos nos preparar para a Páscoa purificados do fermento da vaidade
e da hipocrisia. Como é que nós vamos terminar essa quaresma? Queira Deus que não seja uma quaresma infértil e que não seja mais uma na nossa vida. Pelo menos neste ano, vamos dar a oportunidade para Deus de chegar à Páscoa de fato com o coração mais purificado, livre da vaidade, da hipocrisia e dessas carências tolas que não vão nos levar a nada. A Eucaristia de hoje é também uma oportunidade assim. Quando comungar o pão puro da Eucaristia, Jesus Cristo, nosso Senhor, que era sempre verdade e sinceridade, que o teu coração se torne também mais purificado, mais livre dessas vaidades. E quem sabe, a Páscoa desse ano nos encontrará mais santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.